Então voltamos agora a fazer os exemplos que eu falei para você de desintegração nuclear e emissão de partículas e energia radioativa. Então, o núcleo ele vai emitir ou vai desintegrar algumas partículas, vai emitir alguma radiação ou vai desintegrar em alguma partícula. Então nós temos alguns exemplos que o núcleo instável vai fazer para ficar estável. Uma delas é a desintegração beta. O que é a desintegração beta? Um átomo instável vai emitir uma partícula beta, ou seja, vai ser uma partícula beta do seu núcleo, e ele vai emitindo partículas betas até se tornar instável. Por exemplo, eu tenho xenônio, que tem número de massa 133, mas tem 54 prótons. Ele, espontaneamente, ele vai se transformar em césio, de mesma massa, só que número atômico 55, ou seja, ele emitiu uma partícula beta, que na verdade ela é um elétron, mas a gente vai estudar isso mais a fundo daqui a pouco, quando a gente for estudar tipos de radiação, tá? Então, uma das maneiras do átomo atingir estabilidade é emitir uma partícula beta. Então, quando o cara emite uma partícula beta, o seu número de massa permanece o mesmo, porém o seu número atômico diminui, aumenta em uma unidade, ok? A outra é a emissão de nêutrons. Por exemplo, o criptônio, que tem número de massa 90, número de prótons 36, ele se desintegra em criptônio de novo, certo? Só que um criptônio com um número de massa, uma unidade menor, porque ele emitiu um nêutron, certo? E você sabe que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Observe que ele emitiu um nêutron, aqui eu tinha 90 e aqui eu tinha 89. Ô Sandro, mas por que o cara vai emitir um nêutron? Porque geralmente esse criptônio de massa 89 é mais estável do que esse que é 90. Então ele emite um nêutron, ou seja, elimina um nêutron do seu núcleo para tornar mais estável. Mas não se preocupe, todas essas partículas nós vamos falar em outra videoaula, certo? Outra maneira também é a emissão de positron, que é um elétron positivo, podemos dizer assim. É uma partícula, que depois eu vou explicar como é que ela origina, tudo direitinho aqui no nosso canal, certo? Então, por exemplo, o cadímio, de massa 105 e número atômico 48, emite uma partícula beta, um positron, e se transforma em prata, com o mesmo número de massa, porém com o número atômico menor. E se mudou o número atômico, já é um outro elemento químico. Por isso eu não posso dizer que a reação nuclear é uma reação química, porque as reações nucleares, os elementos do produto são diferentes dos elementos químicos do reagente. Bacana? Então a gente já viu desintegração beta, emissão de nêutron, emissão de positron, e agora a captura da camada K, ou seja, o cara pode capturar um elétron da camada K e ficando estável. Por exemplo, o xenônio, com massa 127, observe que o de cima tem massa 133, né? Número atômico 54, não vai mudar. Ele vai capturar um elétron, e esse elétron capturado vai fazer com que ele se transforme, faça uma transmutação, né, nuclear, ele se transforme uma reação nuclear em um iodo 129, só que o iodo tem número atômico 53. No canal você vai saber tudinho aqui nessas aulas porque o número atômico é 54 e passa a ser 53, certo? Agora, existe o caso extremo. O que é o caso extremo? Existem casos em que o número de prótons e o número de nêutrons são tão altos, mas tão altos, que a ligação nuclear não é suficiente para manter unidos. Então, nesse caso, ocorre a emissão
de uma partícula alfa, ou a gente pode chamar de emissão alfa. Então aqui vai sair uma partícula alfa, certo? E esses raiozinhos aqui, na verdade, você vai ver que são raios gama, que eu vou falar mais tarde dele, tá certo? Então, mas você pode ter, o que eu já posso antecipar é que toda a emissão beta e alfa vai junto uma radiação gama, que é a mais perigosa que tem. E aí, quando o cara emite uma partícula beta, meu amigo, essa partícula, beta não, desculpa, essa partícula alfa, ela é uma partícula mais pesada que tem. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, então ela tem uma massa 4 e 2 cargas positivas. Aqui ela tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, certo? Então, existem casos extremos em que para o cara ficar estável, meu amigo, ele tem que emitir uma partícula alfa, ou seja, perdendo 2 prótons e 2 nêutrons, se transformando em um outro átomo. Agora, eu vou querer mostrar para você isso num gráfico. Como é que vai ficar, certo? Já caiu no Enem esse gráfico, se eu não me engano, e eu vou repetir esse gráfico depois que a gente estudar todas as partículas, certo? Mas a priori eu quero mostrar para você como é que fica esse gráficozinho aqui. Eu dei uma pausada no vídeo para justamente escrever aqui, ó, a relação, esse gráfico representa a relação do número de prótons em relação ao número de nêutrons e relaciona com a estabilidade. Então olha só, eu tenho aqui uma região que a gente chama de cinturão de estabilidade, que é essa região aqui, ó. Certo? Essa é a região. Essa região, ou zona de estabilidade, vou escrever aqui para você, tá? Zona de estabilidade. Certo? Essa é a região, ou cinturão de estabilidade, que todos os átomos querem entrar. Certo? Então, quer dizer, Sandrão, que essa região aqui e essa região aqui é uma região de instabilidade, correto? Se você observar aqui, ó, quando o número de prótons, vou fazer aqui, ó, quando o número de prótons, observe que o gráfico é prótons em relação a nêutrons, tá? Quando você tem 10 prótons, você tem 10 nêutrons. Quando você tem 20 prótons, você tem 20 nêutrons. Essa é a proporção o quê? Essa é a proporção 1 para 1. Isso aqui é a proporção 1 para 1, certo? Um próton para um nêutron. Mas observe que para atingir a estabilidade, você observe que a curva ela não segue a proporção 1 para 1, certo? Beleza? Ou seja, o núcleo, essa proporção aqui é a proporção do núcleo com número de prótons igual ao número de nêutrons. Um próton, um nêutron, um próton e nêutron. Mas observe que ela está na região, deixa eu mudar de cor aqui, ela está na região de instabilidade, certo? Então o que acontece? Todos que estão aqui abaixo, se você fizer aqui, se você fizer qualquer ponto aqui, por exemplo, pegar um pontozinho aqui, fazer um ponto aqui, você observa que esse ponto tem 70 prótons, mas vai ter 40 nêutrons. Se eu fizer qualquer ponto aqui, eu tenho que fazer um outro ponto aqui, por exemplo, fazer um pontozinho aqui, certo? Se eu tiver 50 prótons, eu vou ter 60 nêutrons. Observe que já passou da proporção 1 para 1. Bacana? Então olha só, o que é que eu quero falar para você? Que geralmente nessa região aqui eu tenho a galera, né? É uma região do gráfico, que o gráfico está representando, tá? Uma região instável. E dessa região eu tenho um número de prótons maior que o número de nêutrons. Do mesmo jeito que aqui em cima eu tenho uma região também instável,
certo? Só que nessa região o número de nêutrons é maior que o número de prótons. E aí você pode ver que a medida vai ficando para cima, ficando muito maior. Por exemplo, vamos pegar aqui, vou apagar aqui, tá, meu fera? Se você fizer aqui, ó, pegar 10 prótons e for até esse ponto aqui, eu tenho 120 nêutrons. Se eu pegar um pontozinho aqui, eu tenho 20 prótons e eu tenho 50 nêutrons, certo? Então, o que é que acontece? Essa galera que está nessa região aqui, ou nessa aqui, eles vão começar a emitir radiação para entrar justamente na onde? Na zona de estabilidade. E agora você já sabe já. Os caras que estão nessa zona de estabilidade, onde prótons é maior que elétrons, eles vão emitir o quê? Para entrar nessa zona de estabilidade, já que prótons é maior que elétrons, eles têm que fazer o quê? Eles vão fazer uma emissão de partícula beta para entrar na zona de estabilidade. Ou seja, grava aí que o Sandrão está falando, a galera que é instável com o número de nêutrons maior que o número de prótons, ele vai emitir uma partícula beta para entrar na zona de estabilidade. Beleza? Ou ainda emitir um neutro, né, cara? Emitir um neutro para entrar na... porque se ele for diminuindo a quantidade de nêutrons, a quantidade de prótons vai permanecendo a mesma, aí ele consegue entrar na região no cinturão de estabilidade ou na zona de estabilidade. Já os caras que estão abaixo do gráfico e querem entrar na região de estabilidade, o que é que eles têm que fazer? Eles vão ter que fazer ou emitir um positron, certo? Ou fazer uma captura da camada K. Então vocês já sabem. Os caras que têm número atômico, os caras que têm número de nêutrons maior que o número de prótons, eles vão emitir uma partícula beta ou um nêutron para entrar na zona de estabilidade. Que no gráfico está representado por esse amarelão que Sandro fez aí. Os caras que têm um número de prótons maior que o número de nêutrons, ou eles vão emitir um positron ou captura da camada K. Só que ainda existe uma zona, aqui eu chamei de zona final, né? Existe essa zona aqui, que os caras têm número atômico muito maior ou igual a 84. E aqui não tem para onde correr, meu velho. Nessa região, o cara tem número acima de 84, ele vai emitir o quê? Ele vai emitir uma partícula alfa para poder entrar no cinturão de estabilidade. Beleza? Então, acima do cinturão de estabilidade, o cara tem mais nêutrons que prótons. Abaixo do cinturão de estabilidade, geralmente o cara tem mais prótons que nêutrons. E com o número atômico acima de 84, que aí o cara tem um número de prótons bem maior que o número de nêutrons, esse cara vai ter que emitir partículas alfa para entrar no cinturão de estabilidade. Já os caras que têm número de nêutrons maior que o número de prótons, vai emitir uma partícula beta ou um nêutron. E os caras que têm número de prótons maior que o número de nêutrons, que está abaixo do cinturão de estabilidade, eles vão emitir uma partícula beta ou uma captura de elétrons da camada K. Bora escrever isso que o Sandrão falou aí agora. Vou pausar o vídeo para a gente escrever, ok? Fazer uma síntesezinha. Então vamos lá. Acima do cinturão, deixa eu mudar de corzinha aqui, acima do cinturão de estabilidade. Acima do cinturão de estabilidade, você tem muito nêutron em relação ao número de prótons. Então o que é que você tem que fazer? Você vai ter o quê? Você vai ter que aumentar o número de prótons e diminuir o número de nêutrons, né? E para que você faça isso, você vai ter que fazer o quê? Você já sabe o que você vai fazer. O cara ou vai emitir uma partícula beta ou um nêutron. Por exemplo, o carbono mesmo. O nosso carbono 14, depois a gente vai falar dele, ele se transforma em um nêutron de mesma massa, emitindo uma partícula beta.
E aí você vai estar perguntando, Sandrão, mas se a radioatividade é um fenômeno estritamente nuclear, o que tem a ver um elétron aí? Pois vai ter que assistir a aula para saber, porque Sandrão explica por quê. Tá? Aí um exemplo de que eu tenho o carbono emitir uma partícula beta e se transforma no nêutron. Ou seja, você pode ver que o número de prótons aumentou e o número de nêutrons diminuiu, certo? Porque aqui o número de nêutrons é 14 menos 6 dá 8 e aqui dá 7. Quando está abaixo do cinturão de estabilidade, você tem muito mais prótons do que nêutrons. Então você tem que fazer o inverso. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que diminuir o número de prótons e aumentar o número de nêutrons. Beleza? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ou emitir um positron ou capturar elétron da camada K. Por exemplo, eu já fiz esse exemplo, né? Que é o que acontece com o xenônio. O xenônio, ele tem massa 127, número atômico 54, ele captura, aí tem que aparecer no reagente, ele captura um elétron, né, que não tem massa, mas tem carga negativa menos 1, e se transforma num iodo, certo? De massa 127 e número atômico 53. Agora, quando o cara está além do cinturão de estabilidade, que é essa regiãozinha aqui, ó, além do cinturão de estabilidade, nós temos o quê? Nós temos que tanto diminuir os prótons quanto diminuir o nêutron, e a partícula que faz isso é a partícula alfa. Emitindo partícula alfa, você diminui prótons e nêutrons. Bacana? Espero que tenham gostado dessa aula. Continua com a gente aqui. Nossa aula é bem aprofundada, explicando todos os porquês da química para que você entenda, do básico ao aprofundado. Bacana? Vamos para a próxima aula.